novamente, meu nome é Ana Carla e dando continuidade às aulas de teoria dos números. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o princípio da indução finita. A gente já falou sobre o princípio de indução, né? Sobre o axioma de indução. Ele é parecido, tá? Só que aqui a gente vai utilizar não mais o conjunto dos naturais a partir do zero, tá? Então o teorema diz o seguinte, ó, seja S um subconjunto do conjunto dos naturais asterisco, né? Excluindo zero, dos inteiros positivos, que satisfaz as duas seguintes condições. Então, se satisfaz as duas condições, então o conjunto em asterisco é o próprio conjunto S. Então, aqui quais são as condições? O 1 pertence a S, segunda condição, para todo inteiro positivo K. Se K pertence a S, então K mais 1 pertence a S. É a ideia dele e do sucessor. A gente já viu isso em indução, tá? Agora a gente vai modificar porque a gente está utilizando dentro do conjunto dos inteiros positivos. Então, vamos lá para a demonstração. Vou tentar resumir para que não fique tão extenso. Suponhamos por absurdo que S não é o conjunto dos números naturais asterisco. Então, S é diferente de N asterisco. E seja X um subconjunto dos naturais positivos, tal que X não pertence, os elementos que estão em X não pertencem a S. Ou seja, X são os elementos x'inhos pertencentes aos naturais asterisco, tal que X pertence aos naturais asterisco e X não pertence a S. Ou seja, esse conjunto X aqui, na verdade, é o conjunto N asterisco menos o conjunto S, é o complementar. Então, o que vai acontecer? Ó? Então, conjunto X é um subconjunto não vazio. De N asterisco. Pelo princípio da boa ordenação, existe um x0, um elemento mínimo x0 de x, ou seja, existe o mínimo de x, que a gente está chamando aqui de x0. Pela condição 1, 1 pertence a S. De modo que se 1 pertence a S, x0 é maior que 1, que o x0 pertence ao complementar. Então, ele é o elemento mínimo do de lá e ele é maior do que 1, já que 1 é o elemento mínimo dos naturais asterisco. E, portanto, x0 menos 1 é um inteiro positivo que não pertence a x. É um inteiro positivo que não pertence, a x. Logo, se ele não pertence a x, logo x0 menos 1
pertence ao S. Se ele não pertence a X, é porque ele pertence ao complementar. O que é contradição? Que é uma contradição. Por que que é uma contradição? Porque se a gente olhar a condição 2, veja que x0 menos 1 pertence a S, então x0 menos 1 mais 1, isso aqui que é igual a x0, pertence a S. E a gente já mostrou que x0 aqui é o conjunto de... é um elemento mínimo do x. Né? E aqui é o complementar, então é uma contradição. Contradição pelo item 2. Ok? Assim, nós temos que é uma contradição, pois, vou colocar, x0 pertence a x, a gente já disse no início. E x é igual a n asterisco menos o s. Então, não pode estar em s. Tá? Que garante que x0 não pertence a S. Então, assim sendo, né? X é igual ao conjunto vazio e S é igual ao conjunto dos naturais asteriscos, já que é um absurdo, né? E aí está provado o teorema de indução finita, tá? O PIF. Nossa aula fica por aqui. Até a próxima aula.